Olá, mantenedor, olá, gestor educacional, dando continuidade ao nosso workshop Cobrança Educacional Avançada. A nossa aula desta vez vai abordar a negociação aplicada à inadimplência. Estamos falando em negociação porque negociar é desigual a cobrar. Vamos compreender esse contexto inicial, tão importante do ponto de vista de comportamento, de atitude, de postura da escola credora. Negociar é desigual a cobrar. A expressão cobrança é pejorativa. Imagine uma pessoa telefonando, fala: bom dia, aqui é da cobrança. Está errado. Muito bom dia, aqui é do colégio XYZ, estou ligando para tratar das mensalidades do seu filho, etc, etc. Você tem uma condição diferenciada de atendimento. A pessoa recebe a informação, ele é um cobrador, é pejorativo, é desnecessário. A expressão cobrança não congrega nada. Realmente nós estamos fazendo cobrança, mas ela não agrega em nada. A própria tesouraria escolar, quando coloca uma placa setor de cobrança, ela já está se auto-prejudicando com isso. Então nós vamos trabalhar a cobrança muito mais pelo foco da negociação. A visão de um negociador é muito diferente da visão de um cobrador. Sempre que você fala em cobrar, isso está induzindo aquela atitude antiquada do cobrador valentão, agressivo, impositivo, tudo aquilo que nós não queremos. Nós queremos traduzir dentro dos nossos princípios, o princípio da retenção, né? Lembra que a gente comentou em outra aula os objetivos da cobrança: recebimento do dinheiro, retenção do cliente, respeitabilidade da instituição de ensino. A expressão cobrança e a atitude natural de um cobrador é impositiva, é de exigência. Cobrar é exigir, negociar é interagir. Essa é a postura diferenciada que a nossa tesouraria, que a nossa escola deve praticar junto às famílias de devedores. Por mais que a gente não goste, por mais que a gente antipatize, e aí eu já vou dar uma dica: o dono da escola, mantenedor, diretor, não deve realizar trabalho de negociação, porque naturalmente para essas pessoas isso vai envolver um caráter pessoal. A impessoalidade da equipe de tesouraria, ou algumas vezes do profissional terceirizado, seja advogado, seja empresa de cobrança, essa impessoalidade é traduzida possivelmente em mais profissionalismo, porque ele é isento. O profissional está trabalhando no ato da negociação. O negociador precisa ser isento, não pode ter uma questão pessoal. Então nós temos para um início de conversa que negociar é desigual a cobrar. Quando a gente observa trabalhos, reportagens falando sobre inadimplência, invariavelmente o comentário é muito melhor negociar. Aliás, a gente ouve muito mais a expressão renegociação, muito ligada à falta de pagamento. O mercado tem trabalhado isso. A gente vê, por exemplo, os bancos trabalharem campanhas de renegociação de dívidas. As escolas podem utilizar isso também, mas a nosso ver, sempre que nós usamos a expressão renegociar, nós estamos voltando atrás. Isso pode enfraquecer, essa conduta pode enfraquecer a atitude da escola e a credibilidade da escola durante o trabalho da cobrança. Renegociação significa que nós estamos refazendo uma primeira negociação. Muitos de vocês vão falar assim: mas a gente fez uma negociação quando foi feita a matrícula para efeito de desconto concedido, número de parcelas, se teria um curso adicional, curso extra, período integral. Isso tudo foi negociado quando o aluno foi matriculado. Mas aquela negociação era para efeito de matrícula, era a venda do serviço. Agora nós estamos falando em negociação da inadimplência. O serviço da escola já foi prestado, o aluno já assistiu aula, ele já consumiu o serviço. A escola não tem mais o que prestar, já fez a sua parte. Quem não fez a parte dele foi o pai do aluno. Foi o pai do aluno que não pagou as mensalidades. Então agora nós temos uma nova negociação, não é uma renegociação. No nosso entendimento, tudo aquilo que a gente refaz é porque estava mal feito. Então preferimos utilizar a negociação. Agora tem uma outra dica: nós não oferecemos negociação, nós pedimos o pagamento. Ele é que tem que pedir essa negociação. Funciona mais ou menos assim: contato da tesouraria com o pai, com a mãe do aluno. Estamos ligando para saber uma posição a respeito da mensalidade do mês de agosto. Estamos ligando para ver se tem uma previsão para acerto das 4 mensalidades que estão em atraso.
Ah, mas está muito difícil, eu não tenho condições, o que você pode fazer para mim? Ah, a senhora quer negociar esse valor. Não é a gente que está ligando para incentivar a negociação. É o devedor que tem que induzir, olha, eu preciso de um parcelamento, preciso de um desconto, preciso de uma condição favorecida, porque eu estou com dificuldades. Tudo bem, vamos conversar, mas é ele que está pedindo. É o contratante que está solicitando a negociação. Tem uma diferença. Nós podemos induzir a negociação e oferecer um parcelamento, oferecer desconto, oferecer benefício de cara, quando estamos falando em ex-aluno. Quando o aluno já saiu da escola, nós temos um débito de 2, 3 anos, próximo da prescrição, caso vocês não saibam, a prescrição é de 5 anos para a cobrança de dívidas comerciais, inclusive mensalidades escolares. Nessa situação, nós podemos sim ligar para o ex-aluno, já depois de um certo tempo, e oferecer um parcelamento, oferecer um desconto, porque aquilo vai acarretar como se fosse dinheiro novo, pode ser interessante. Do aluno atual, não é positivo oferecermos parcelamento de uma dívida, tomarmos a iniciativa de oferecer um parcelamento, porque aí é muito fácil. As famílias vão tirar proveito dessa situação. Pior ainda, vão se comunicar com os vizinhos, com os amigos, com os colegas, cujos filhos também estudam na escola, e vão querer o mesmo tipo de benefício. E aí o problema está criado. Não se oferece parcelamento, mas a gente aceita parcelar. Não se oferece desconto, mas a gente pode conceder desconto, desde que haja um pedido. Se ele fizer um pedido, olha, você pode parcelar a dívida? Ah, pois não, vamos conversar. Já que você está me solicitando o parcelamento, quanto você pode dar agora para parcelarmos o resto? A negociação funciona de uma maneira chamada concessão recíproca. Eu concedo alguma coisa se você me conceder algo de volta. Porque dar um parcelamento simplesmente por dar está errado. A gente parcela se ele me pagar um sinal. Eu posso dar um desconto nos juros se ele me pagar o valor integral à vista. É uma coisa por outra. Concessão recíproca significa essa troca de interesses. Vamos observar o que é mais importante para o devedor e o que pesa menos. Aquilo que custa menos para a escola, para efeito de acordo. A gente vai ter uma outra aula para falar também sobre cobrança judicial e sobre acordo. Mas neste momento, vamos explorar mais profundamente o tema da negociação. Negociar é interagir, é se comunicar. A diferença primordial entre o cobrador e o negociador é que o cobrador é unilateral, ele é impositivo. A cobrança é simplesmente exigir. É aquela ideia antiga da insistência e da truculência, da ligação diária, da encheção de saco, podemos usar essa expressão, ao contrário da negociação, que é estratégica, é diplomática, preserva a visão comercial, preserva o aluno e a família em seus vínculos com a escola, com a comunidade escolar, vamos entender que eles têm colegas, preserva a imagem institucional da escola. Na negociação nós vamos interagir, vamos buscar entender e analisar quais são as causas da inadimplência, tema que a gente comentou também em outra aula. Por que aquele pai não pagou a mensalidade? O que ocorreu naquela família? Repito para vocês que a maior parte das famílias não é desonesta. A causa da inadimplência principal não é desonestidade. Alguns, de fato, estão de má fé, mas a maior parte não está. Precisamos identificar especificamente essa causa. O cobrador não faz isso, o negociador faz. O negociador vai analisar qual foi a causa, vai entender, vai compreender e procurar adaptar a realidade da escola à realidade da família. Se é uma questão de orçamento, se é uma questão de prazo, se é insatisfação, temos coisas que precisam ser corrigidas dentro da escola, tudo isso faz parte da gestão, é enxergar a inadimplência como um todo. Olha, pessoal, muito cuidado com quem fala em inadimplência nenhuma. Quem acredita em inadimplência zero não está acreditando no mercado educacional, porque inadimplência sempre haverá, só que ela tem que ser trabalhada com patamares reduzidos, com patamares toleráveis, mas isso acaba impondo para os gestores financeiros, gestores de tesouraria, práticas diferenciadas. A gente comentou com vocês na parte da escola banco, é a atitude, a postura, a conduta da escola, como se fosse uma concessão de financiamento,
com os cuidados necessários, informações necessárias, um tratamento respeitoso e comercial preservando a família e identificando qual é a origem, qual é o problema que ocasionou a inadimplência, exatamente para que aquilo não ocorra em relação a outras famílias. A gente não quer disseminar aquela potencial causa, aquele foco que a gente observou acontecer em determinada família. Temos então negociação aplicada à inadimplência. Negociar é desigual a cobrar. E o perfil do aluno inadimplente? Vocês já observaram que não existe uma pessoa igual a outra no mundo? Isso parece uma coisa óbvia, né? Somos 6, 7 bilhões de seres humanos no planeta e não existe uma pessoa igual a outra no mundo. Não existe uma impressão digital igual a outra no mundo. Isso é ciência, né? Mais do que estatística até. Então, por que a gente trata todos os devedores da mesma maneira? Já parou para pensar nisso? Se as pessoas são diferentes entre si, por que inadimplentes têm uma tendência de serem tratados de forma padronizada? Eu tenho percebido isso no mercado desde antes de trabalhar com escola há mais de 20 anos. Como eu venho do mercado financeiro, venho do mercado de banco, a gente vê demais a questão da padronização. Em bancos, em empresas, desde que eu comecei com as escolas, eu comecei a perceber nas tesourarias a identificação, parâmetros equivalentes de atendimento. A famosa carta de cobrança, que é a mesma que é enviada para todos os devedores. O contato e o tipo da negociação é trabalhado da mesma forma. Muitas vezes nós fomos em empresa de cobrança, em call center de cobrança, eu já dei treinamento para call center de cobrança no passado. E tinha uma coisa chamada script. Por incrível que pareça, não é novela, não, script. Os cobradores lá do call center, eles têm um script, têm um papel com todas as frases pré-escritas, fala, você tem que seguir esta linha e falar igualzinho para todo mundo do mesmo jeito. A rapaziada do call center reclamava comigo, fala, professor, eles querem que eu seja robô. Realmente isso não é negociação. Se nós desejamos negociar, essa interação acaba demandando psicologia, né? Vamos ouvir, vamos argumentar, vamos trocar ideia com tranquilidade. Tem pais que são agressivos, desagradáveis, arrogantes. A capacidade do negociador está em neutralizar aquilo e saber retirar das palavras aquilo que é mais importante. Saber argumentar, saber dominar as feras. Não é fácil, mas tem gente que tem essa habilidade. Precisamos acreditar na capacidade dos nossos profissionais. Na negociação nós vamos observar o perfil dos devedores, perfil diferente de cada pessoa. Se não existe um ser humano igual a outro no mundo, não existe um inadimplente igual a outro. Cada família vive uma realidade. Quanto melhor seja a nossa percepção, a nossa sensibilidade diante daquilo que ocorre com as famílias de devedores, melhor será a nossa condição de acordo, melhor será a chance de sucesso nessa negociação. E aí, nessa condição de perfil, muitas vezes é difícil diferenciar completamente os devedores. Então, a gente consegue visualizar pelo menos duas grandes famílias. Então, aí, o que não pode pagar e o que não quer pagar. O problema é que todo mundo diz a mesma coisa, todo mundo, todos os devedores dizem a mesma coisa. Todos falam, não tenho dinheiro, não tenho condições, não posso pagar. Alguns estão falando a verdade, outros não. Então nós temos sinais indicadores diante do comportamento das famílias que nos permitem identificar se ele pertence ao grupo 1 ou ao grupo 2. Por que é tão importante esse perfil? Não pode e não quer. Porque a nossa estratégia de negociação depende desse conhecimento. Os devedores que não podem pagar são pessoas que não têm capacidade financeira para honrar inteiramente o valor da mensalidade escolar. São pessoas que estão endividadas ou perderam o emprego, ou é uma realidade que a crise da pandemia ou crise econômica de outros tipos, regional, sazonal, etc., atingiu o negócio daquele pai ou daquela mãe. Por falta de recursos financeiros, estão atrasando a mensalidade. Então eu não quero mais esse aluno. Opa, está errado esse pensamento. Nós queremos todos os alunos. Mas a gente tem que entender que esta situação, ela pode ser momentânea. Compreendendo a realidade da família, tendo diálogo, tendo documentação, tendo interação, como nós estamos falando, vamos entender que determinadas famílias podem precisar sim de um tempo.
A gente pode estabelecer acordo, documentar esse acordo muito bem por contrato, por confissão de dívida, por outros meios que a gente vai ver que são viáveis, segurando o aluno para pagamento posterior, talvez. Não estou dizendo que sempre vai valer a pena, mas em muitos casos vai, pessoal. Por isso que o negociador tem que ter esta sensibilidade na tesouraria escolar. Isso é o grupo principal, o grupo que não pode pagar. Já o grupo que não quer pagar, esse está de má fé, esse é o grupo dos desonestos, que nós entendemos que é uma minoria, mas existe. Esse pessoal está aí, está solto por aí. As famílias desonestas que não têm intenção, veja só, intenção de pagar a mensalidade. Eu quero a escola, mas eu não estou disposto a pagar por ela, então eu vou enganar a escola. Isso é desonestidade, isso é má fé. Esse já entra no terreno dos indesejáveis, mas vá lá, a gente precisa receber. A gente tem que trabalhar essa cobrança, essa recuperação de crédito. Nesta situação, nós chamamos de plano penalidade. O tipo 1, que não pode pagar, ele tem plano benefício, que a gente pode falar em desconto de juros, parcelamento, alguma concessão de prazo, alguma prorrogação. O tipo 2, que não quer pagar, eu vou oferecer menos benefício e vou colocar mais penalidades. São penalidades sempre que a lei permite. Pessoal, tome cuidado. Quando nós lidamos com pessoas que são desonestas, eles muitas vezes têm muita capacidade e muito conhecimento. E eles colocam a escola em xeque, acusam a escola de volta, falam que estão protegidos pela lei. Então a gente tem que entender muito bem o que pode ser feito no ato da cobrança. Resumidamente, o uso de Serasa e SPC pode ocorrer depois de 90 dias. A família que não paga pode estar sujeita, sim, à cobrança judicial com penhora de bens, bloqueio de conta bancária. A escola pode, sim, suspender o desconto que existia por pontualidade, se isso estiver muito bem documentado em aditivo de desconto ou de bolsa, e pode negar a rematrícula para o ano seguinte. Isso são direitos que a escola tem, que ela pode utilizar como argumento de negociação para recebimento dessas famílias. Vocês lembram quando a gente comentou sobre as causas da inadimplência? Impunidade. A impressão de que não vai haver penalidade. As famílias que são desonestas querem se aproveitar da escola e estão acreditando que não vai haver penalidade. Ou se tiver alguma penalidade, vai ser uma coisa tão leve que vale a pena. Eu preciso contrariar essa impressão e mostrar que o crime não compensa. Isso é a função nossa. Nós somos credores. Nós somos detentores do crédito. Nós prestamos um serviço de qualidade, com honestidade, a família não pagou. Como é que a lei vai proteger, como é que a justiça vai proteger uma família desonesta? Está errado. Então vamos demonstrar que aquela família está sujeita, aqueles contratantes estão de fato sujeitos às penalidades que são autorizadas por lei e que a nossa escola conhece a lei, conhece as penalidades, está sustentada legalmente para fazer a cobrança, que não tem nada de abusivo. E aquela família vai sofrer porque não pagou e porque está demonstrando desonestidade. Esta é a melhor maneira de estabelecer estratégias diferentes. Como é que nós identificamos o perfil do devedor quando todo mundo fala não posso pagar? É pela sua atitude, pela sua conduta, pela receptividade, pelo tratamento que é dado por parte desses pais e dessas mães, quando a gente liga, tenta se comunicar, tenta um recebimento. São os famosos sinais de enrolação. Sinais de desonestidade, sinais de má-fé, vamos começar o caminho da penalidade. Quando são sinais claros de boa vontade, disposição de negociar, de conversar, explicações reais, factíveis, não exageradas, não é conversa mole, ele já pertence ao grupo 1. Aí eu vou trabalhar mais o plano benefício. Posso oferecer algumas concessões. Cuidado com desconto. Cada vez que nós damos desconto para um inadimplente, nós podemos estar incentivando bons pagadores a atrasar também. Cuidado com os descontos. O desconto tem que ocorrer apenas nos encargos, nunca do valor principal. O valor principal é garantido da escola. Está assinado no contrato e aceito por parte dos pais no ato da matrícula. Então podemos trabalhar eventual redução apenas dos juros e multa, não do valor principal. Mas podemos condicionar aí algum parcelamento, alguma prorrogação, algum prazo diferenciado que possa auxiliar uma família que está em problemas momentâneos. Isso infelizmente é comum e isso se agravou no tempo da pandemia.
A crise financeira foi um dos diversos males da pandemia, além do mal à saúde, o problema educacional, o problema de relacionamento. É um fato concreto que a maior parte das famílias tiveram perda de renda, se não perda de emprego, pelo menos perda de receita com serviços e assim por diante. Então temos que estar sensíveis a esta realidade. Quando a gente sabe negociar, quando a gente tem paciência, interage, sabe ouvir e não fica apenas na insistência. O convencimento ele é por meio da argumentação, é por meio da razão. O negociador, antes de tudo, tem que ser racional. Quem vai usar de sentimentalismo é o devedor. E a gente tem que ser forte para trabalhar bem isso e compreender que aquilo é uma questão profissional. No próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a negociação e nós vamos observar alguns critérios da comunicação com os pais inadimplentes. Até lá!